Muito bem, o ex-ministro Antônio Palocci assinou delação premiada com a Polícia Federal e ainda falta a homologação da Justiça, mas todo o resto já está certo. Preso preventivamente desde setembro de 2016, ele havia tentado fechar acordo com o Ministério Público, mas não teve sucesso. Palocci foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em junho do ano passado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Homem forte de Lula, principalmente na área econômica, o ex-ministro da Fazenda deve relatar fatos relacionados às gestões do ex-presidente e também de Dilma Rousseff. Isso porque ele foi chefe da Casa Civil da petista em 2011. A delação de Palocci tem tudo para ser bombástica. Segundo o Globo, as revelações do ex-ministro devem dar um novo impulso à Lava Jato. As informações e os documentos fornecidos por ele seriam suficientes para a abertura de novos inquéritos, operações e até mesmo prisões. Em depoimento a Moro no ano passado, o ex-ministro afirmou que Lula avalizou um pacto de sangue no qual Odebrecht se comprometeu a pagar 300 milhões de reais em propina ao PT. Vamos relembrar esse trecho claro aqui em Os Pingos nos Is. Reginaldo, solta aí. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula. O sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Tá aí, Augusto Nunes, a gente sempre pregou, sempre quis que Antônio Palocci abrisse o bico. A questão, a gente ainda vai debater isso aos poucos nesse programa, é o quanto será que ele abriu. Porque se ele está fechando a delação com a PF, há informações de bastidores de que ele não estaria entregando pessoas com foro privilegiado, só pessoas sem foro privilegiado, mas o Palocci é um baú ali, é uma caixa preta que sabe de muita coisa. É o mais importante acordo de colaboração com a Justiça, o que chamam de delação premiada, dos últimos anos, não tem a menor dúvida. Agora vai se entrar num campo minado por onde se moveu o ex-presidente Lula. Esse acordo demorou a ser fechado justamente porque o Palocci não queria entregar tudo. Eu acho que pode haver esse tipo de restrição, né? Essa área fica interditada dos que têm foro privilegiado, mas a Polícia Federal não queria fechar acordo enquanto Palocci não contava o que ele sabe sobre, pelo menos tudo, né, sobre quem não tem foro privilegiado, e o Lula está entre eles. Eu acho que quem vai ter uma noite difícil hoje, vai dormir com dificuldade, são os ministros da segunda turma, porque o Palocci, a gente viu por essa amostra, tem muito a contar sobre a ligação direta entre maracutaias da Petrobras, Odebrecht e Lula. Ele sabe tudo, é o italiano, ele administrava a conta. E ele disse aí com todas as letras que é isso aí. A Odebrecht financiou o sítio de Atibaia, as obras, porque estava grata ao Lula pelos favores prestados, o que incluía obras da Petrobras. Está na cara. Agora que o Palocci vai contar isso tudo, eu quero ver que desculpa vão arrumar para tirar do juiz Sérgio Moro os trechos da delação da Odebrecht que envolvem Lula até o pescoço. É isso aí, a temporada dessa série brasileira tá emocionante. Num dia a segunda turma tira as menções a Lula das delações da Odebrecht das mãos do juiz Sérgio Moro. A gente ainda vai comentar aí as reações, inclusive a do próprio juiz Sérgio Moro. No outro, a PF fecha essa delação com Antônio Palocci, que deve ser homologada nas próximas semanas. E se de fato não há menção a criminosos com foro privilegiado, o responsável pela homologação fica sendo o juiz federal Sérgio Moro. Se não, seria o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, que aliás deu um voto lá no STF contra a Polícia Federal fechar delações.
então talvez tenha sido uma saída da PF não incluir pessoas com foro privilegiado, fechar a delação com o Palocci e encaminhá-la ao juiz Sérgio Moro. E aí? O último comentário. Bom, por favor. Pode falar, não é isso. Não, é só o seguinte, a polícia, eu acho que é uma resposta, né? Me parece evidente que é uma resposta ao Supremo também. Agora, não tenha dúvida de que essas revelações do Palocci daqui a pouco vão vazar. Então você vai ser confrontado com fatos que vão tornar muito mais difícil o espetáculo do cinismo encenado no momento por 3 ministros do Supremo. Exatamente. Saíram, por enquanto, algumas informações ainda não completas sobre o conteúdo dessa delação, uma delas mencionando Dilma Rousseff, a gente já vai falar disso, inclusive da reação dela, mas José Maria Trindade está na linha com a gente diretamente de Brasília. E aí, Zé Maria? Pois é, muito boa noite, Felipe. Você não está tossindo, não, você está bem, né? Boa noite, Augusto, boa noite a todos. Olha, essa delação era muito esperada mesmo, e esses últimos dias aí foram os dias do pânico geral aqui, um movimento de manada mesmo. Primeiro, o terror sobre esta operação na residência e nos escritórios do presidente do PP, antigo PP, o progressista, o senador Ciro Nogueira. É que correu aqui a notícia de que existia uma lista de deputados, uma lista nova de deputados que teriam sido beneficiados por esse dinheiro aí que o Joesley falou que entregou uma mala de dinheiro também ao senador Ciro Nogueira. Ele nega, evidentemente. E agora, pela delação do antigo homem forte do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, né? Não se esqueça que a ex-presidente não tem foro privilegiado, né? Exatamente. E ela será o alvo principal. E mais ainda, a Polícia Federal pode fazer delação, desde que o Ministério Público participe. Esta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu achei muito inteligente essa história aí de dividir a delação sem a participação de foro privilegiado, né? O Moro usou muito isso no início. Quando alguém falava de deputado, estamos falando de pessoas que não tenham foro e tal. E conseguiu levar a investigação adiante, sem o Supremo. É isso aí. Exatamente. O Ministério Público Federal pode tentar embarrear aí essa delação fechada entre o Antônio Palocci e a Polícia Federal, né? O Ministério Público Federal queria fechar a delação com o Palocci, só que o Palocci estava resistente a entregar vários tubarões, resistente inclusive a tratar daquele dinheiro que o PT teria escondido em paraísos fiscais. Existia uma suspeita de que haveria R$1 bilhão do PT escondido em paraísos fiscais. O Palocci não queria falar sobre isso, não queria também entregar os tubarões do sistema financeiro e outras, assim, temas importantes que ele não queria abordar nessa delação. O MPF acabou preferindo não fechar. Aí tá vendo agora a PF fechar, não sei se vai ficar satisfeito ou não. Olha, eu espero que a gente venha saber tudo de fato que aconteceu. Felipe, veja bem, vamos recordar o caso da delação do Joesley Batista. Foi anulada, não é? Em boa parte. O Joesley não deu certo o acordo que ele fez. Só que o que ele revelou continua provocando estragos ainda hoje e vai provocar mais. O que ele falou, por exemplo, o que ele revelou sobre o Aécio foi suficiente para liquidar a carreira política do Aécio. Não importa se ele fez o acordo ou não. Essas revelações do Palocci vão circular e o estrago vai ser feito. Ainda que o acordo, o fechamento do acordo encontre problemas e tal, eles vão divulgar esses fatos e o tamanho da confusão vai inibir, eu acho, pelo menos agora, vai inibir um pouco os advogados que se usam a toga como disfarce para agir como defensores de bandidos. Ô Augusto, a diferença, só explicar aqui, que a diferença é a seguinte, no caso dos Wesley, né, eu gosto de falar isso, os Wesley, a diferença é que nas regras da delação premiada, né, ninguém pode não falar tudo, não pode ser uma delação pela metade, no caso eles fizeram.
e continuaram delinquindo depois da delação. Aí a regra diz o seguinte, que quando esse lado, né, o lado do delator, quebra as regras, o conteúdo da delação pode ser usado, né, e ele não tem o benefício. Então é o que deve acontecer. No caso do Palocci, ele não vai quebrar a regra porque ele está preso. E ele não é bobo de falar metade. A informação aqui é de que a dificuldade da delação do Palocci era dinheiro, era devolução de dinheiro. Ah, tá. Perfeito. Exatamente. E espero que haja provas, né? Também havia essa dificuldade, pelo menos em informação de bastidor, de que ele falava coisa, mas não poderia provar. Sempre há esse discurso na hora de fechar delações. Aquela história que falávamos ontem, né, Felipe? Tem que mostrar o dinheiro identificado. Eu vim da Petrobras e vou para o sítio do Lula. É isso aí que eles acham que é prova. Aí também já é demais, né? Isso aí a gente comentou ontem. A história do Palocci é redonda, imagina. O cara viu tudo. Exatamente. Seria muito bom se ele tivesse umas gravações, né, Augusto Nunes? Aí seria a cereja do bolo. Quem sabe um dia aparecem. É isso aí. E em nota, a ex-presidente Dilma Rousseff diz que o senhor Antônio Palocci mente e, ao comentar a notícia de que o ex-ministro assinou acordo de delação, acusa as organizações Globo de justiçamento midiático. É brincadeira, Dilma Rousseff, hein, Augusto Nunes? É sempre a mesma desculpa, é sempre o mesmo bode expiatório TV Globo. A mulher honrada que só se cerca de bandidos, né? Eu acho isso um milagre brasileiro interessantíssimo. E, sobretudo, tendo como melhor amiga a Erenice Guerra e depois a Gleisi Hoffmann. É o seguinte, não é o senhor Antônio Palocci, não, é o meu ex-ministro. Foi ministro dela, coordenou a campanha. Foi em determinado momento do governo Lula, ele seria o sucessor, né? Foi o herdeiro presuntivo do Lula, até que se meteu naquela confusão do Caseiro e pediu o estupro do sigilo bancário do Caseiro e perdeu o emprego. Agora, ela chama de senhor, que é pelo distanciamento, eles não se conhecem bem, nunca se chamaram de você. Quem é que ela quer enganar? E justiçamento, ela tá pensando na Ku Klux Klan, uma coisa dessas, ou então nos tempos de revolucionária de Araque. Essa conversa não cola mais, não tem nada de honradez a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff está no meio de bandidos e é parte da quadrilha, simples assim. Olha Augusto, Palocci era muito próximo da ex-presidente Dilma. Quando ela se dispôs a ser candidata e o presidente fabricou a candidatura da Dilma, colocou o Palocci ao lado dela para que ela errasse menos, né? Hoje a gente olhando da ideia do Lula, ela perder aquela eleição. Se tivesse perdido a eleição, o Aécio assumiria e pegaria uma bomba, né? Um governo bomba. Pois bem, e a Dilma foi cercada por três, que ela chamava os três porquinhos, porque eles estavam assim, acima do peso, que era o Palocci, era o José Eduardo Cardoso, né, foi ministro da Justiça, e José Eduardo Dutra, que morreu, né, que foi um presidente da Petrobras. Mas o Palocci era o cara mais próximo da Dilma, por isso é uma intuição, não tem informação, é uma intuição de que a Dilma está muito enrolada nesta delação. E faz sentido até porque a Dilma é ainda uma ex-presidente que não tem muito processo. Ela tem um inquérito que não é... Agora, com essa delação, acho que pega diretamente a Dilma. É isso aí. Pois é, e o Palocci disse, segundo as informações que saíram hoje no jornal o Globo, que a Dilma não apenas sabia do esquema corrupto entre PT e as empreiteiras, como teria sido beneficiária e mantenedora dos arranjos. Palocci deu exemplos de situações em que tais temas foram tratados na presença de Dilma ou dependeram de sua chancela. E a Dilma, lá na nota que ela fez, ela disse que essas reuniões jamais aconteceram e aí vai entrar justamente as investigações. Não, Augusto, o quanto o Palocci pode provar, ou pelo menos indicar. A reunião aconteceu tal hora, a Dilma estava lá, estava vestida daquele jeito. Se você pegar as câmeras de segurança nos locais próximos, de repente pode ver ela chegando ou não. Todos esses instrumentos de investigação que determinadas informações podem abrir, né? Um caminho de investigação, pelo menos se ele não tiver provas cabais da presença dela, uma gravação, uma filmagem, qualquer coisa assim mais grave. Olha só, Felipe, eu sou filho de político, meu pai foi prefeito 4 vezes em Taquaritinga. Eu posso te fazer uma afirmação
que é uma regra que não tem exceção. O candidato sabe tudo que ocorre na própria campanha. Ele conduz a campanha porque senão ele perde. Não existe candidato que se eleja, o candidato não se elege se ele não souber o que se passa. Se não souber o quanto ganhou o marqueteiro, quando não é o caso de prefeitos do interior. Mas é só o que acontece numa cidade é um microcosmo. A cidade é um microcosmo do que se passa na União. Claro que a Dilma sabia de tudo. Como é que é? Quer dizer, você está precisando de 200 milhões para fazer uma campanha, você não sabe de onde vem, quem paga, quem ajuda, quem não ajuda. Agora, peraí. E esse negócio da Dilma honrada me incomoda, porque ela não tem nada de mulher honesta e tal. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu não suporto mais ver o sujeito que passa o tempo todo no meio de bandidos e finge que não viu nada. Tipo Dilma e tipo Eduardo Suplicy. Claro que eles viram. Então são comparsas. Na melhor das hipóteses, no caso da Dilma, ela é envolvida sim. Ela faz parte da quadrilha. É o velho ditado, dize-me com quem andas que te direi quem és, não é isso, Augusto Nunes? É isso aí. E sobre aquele assunto da PF poder ou não fechar delação, esse é um julgamento que foi interrompido lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Só para lembrar que sempre existe o STF no meio do caminho. A gente está assistindo no Brasil diversas decisões tomadas e a gente não sabe quais serão exatamente os desdobramentos, porque cada órgão decide uma coisa, depois tudo vai parar em novo julgamento, e esse julgamento foi interrompido quando 6 ministros tinham dado o aval, quer dizer, o voto a favor da PF poder fechar delação. Já tinha 6 dos 11, então já tinha maioria. E o Edson Fachin, como eu falei, havia votado contra, mas ainda faltam votar 4 ministros e não há data marcada para esse julgamento. Obviamente, tudo no Brasil pode acontecer, as maiores reviravoltas, então a gente vai ter que aguardar para ver quais serão os desdobramentos e a gente espera realmente que a gente venha saber tudo que o Palocci sabe a respeito da podridão dos bastidores da política brasileira.